Amém, aleluia. Que coisa mais linda, gente, é uma presença que a gente, meu Deus do céu. Meninas, vocês estão me ouvindo? Ok. Eu estou muito feliz, estou bem nervosa, né, de estar aqui né, com vocês essa noite, para trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E muitas das vezes a gente fica, né, com receio, a gente fica com um pouco de medo, a gente fica preocupada. Será que é isso mesmo que o Senhor tem para falar conosco? Será que é isso e tal? E eu estava orando e o Senhor trouxe muita paz ao meu coração. E um dia que a Aline perguntou, né, que tinha uma palavra para trazer, eu rapidamente respondi. Depois eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Agora não tem como voltar atrás. Mas eu estou aqui e vou fazer uma oração antes de começar a falar aquilo que o Senhor entregou para mim, né, entregou para nós essa noite. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui juntas, Senhor, diante de Ti. Pai, querido, muito obrigado por cada mulher que está aqui, por cada lar, Pai, por cada casa que nós entramos nesse momento, Pai, para trazer a Tua palavra, Pai. Cobre, Senhor, cada família, cada mulher, Pai. Cobre cada lar, Pai. Cobre com teu sangue, Senhor. Proteja, Jesus. Pai querido, que a tua palavra ela possa cair nos corações, Pai. Que nós possamos entender, Senhor, querido, com mais profundidade, Pai, o teu amor, a tua graça sobre nossas vidas nessa noite. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Meninas, eu estava, uns dias atrás, eu estava preparando o café da manhã. E sempre quando eu levo os meus meninos na escola, e nós, eu e meu esposo, a gente retorna para casa, deixamos eles na escola às 7 horas da manhã, e sempre tem a mesma rotina. A gente volta para casa, eu começo a preparar o café da manhã, e meu marido começa, vai andar os cachorros na rua. E eu estava ali preparando o café da manhã, e o Senhor falou comigo, assim, eu não estava nem pensando em nada, e de repente veio aquilo no meu coração, e o Senhor falou comigo, filha, vocês precisam ir mais profundo. É nas profundezas que os tesouros são encontrados. E me começou a me falar sobre os relacionamentos afetivos, que eles também nos levam eles nos levam a ter mais intensidade, a encontrar o Senhor com mais intensidade e verdade. Se você não consegue ter um relacionamento profundo com as pessoas ao seu redor, como que você terá um relacionamento comigo que você nunca viu? Vocês precisam ser mais profundas no casamento, com os filhos, com a família, com as amizades, no trabalho, na igreja, na sua vida comigo, pois o seu estado físico aponta para o espiritual. E foi tão forte isso, assim, que eu fiquei extasiada. E logo tudo começou a fazer sentido na minha cabeça e foi descendo como um download do céu, assim, ouvindo muitas coisas na minha mente, né? E eu estava assim, Senhor, mas eu estava achando que eu ia, né, o Senhor ia me dar uma outra palavra e tal. E hoje pela manhã, durante a conferência, né, enquanto a Rafa Fernandes falava, ela falou sobre mudar de estratégia. E isso foi uma confirmação do que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês nessa noite. E eu quero começar rapidamente falando sobre minha mãe, né, ela aceitou Jesus quando eu tinha 6 anos de idade e, né, minha vida inteira eu sempre, né, ia para a igreja, os cultinhos infantis, escola dominical, sempre fui cristã, sempre cresci nos caminhos do Senhor, pela misericórdia do Senhor eu nunca me desviei. Mas eu sempre tive um relacionamento com o Senhor, assim,
raso, né, digamos assim. Sempre foi um relacionamento, não foi um relacionamento profundo, eu ia por aí e tal, mas em 2019 eu tive um encontro real com o Senhor. E uma igreja americana, bem tradicional, aquelas igrejas assim, quando você cai uma agulha no chão, a gente escuta o barulho, né? E foi ali, durante um louvor, o Senhor falou muito forte comigo, e do dia 6 de outubro de 2019 para cá, eu sou uma pessoa totalmente diferente. E muitas coisas de lá para cá, o Senhor tem mudado na minha vida. Né? Eu comecei a ser mais intensa com o Senhor, mais intensa em todos os sentidos. E isso faz parte do que eu vou trazer para vocês nessa noite. Muitas de vocês podem estar se perguntando, né? Deus, tantas coisas lindas temos ouvido nessas duas ministrações, né? A da manhã, a da tarde, mas eu continuo me sentindo vazia. É tudo muito lindo, mas eu não consigo entender, eu não me sinto apta. Parece que isso que está acontecendo é para todas, mas menos para mim. Talvez, meninas, tudo que você precisa é de uma nova estratégia. É de criar uma rotina diária, de viver um dia de cada vez, de uma mudança de hábitos. Em Romanos 12, de 1 a 2, fala assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu parei e comecei a pensar sobre isso, né, em como estão os nossos relacionamentos. Qual a profundidade? Muitas vezes ouvimos pessoas dizendo como sentir Deus mais de perto, ou como ouvir a voz de Deus, ou como discernir quando Deus está falando, né? E o Senhor começou a trazer muitas coisas na minha memória, e o Espírito Santo, com a sua bondade, seu amor, foi me revelando coisas tão profundas. E eu acredito que nessa noite o Senhor vai abrir os seus olhos espirituais e a sua mente, e uma chave vai virar, e eu tenho certeza que você irá alcançar, irá mergulhar em lugares mais profundos, em lugares que você não imaginou que pudesse chegar. Primeiramente, eu quero ler com vocês lá em Gênesis 2:18, que diz: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o auxilie e lhe corresponda. Eu fiquei pensando, né, o que é auxiliar? Auxiliar é ajudar, amparar, socorrer, apoiar, assistir, facilitar e etc. Mais algumas coisas. Eu estou só dando um pano de fundo para que vocês possam entender exatamente o que eu quero dizer, ok? Vamos lá, então. Como está, ou como foi, se no caso você esteja separado ou divorciada, seu relacionamento com seu marido? Como é ou era sua comunicação com ele? Muitas mulheres, elas não sabem se comunicar, elas, né, falam entre linhas, com indiretas, às vezes com grosseria, acham que os maridos são tipo um gênio da lâmpada, né, que já sabem tudo, ou pelo menos têm obrigação de saber. E não é assim, meninas. Os homens, eles são fortes, mais fortes fisicamente do que nós, né, obviamente, mas também eles têm sentimentos. E alguns são mais sensíveis, outros mais durões. E eu tenho, da minha caminhada, né, convivendo com tantas mulheres, eu tenho visto que tem muitas mulheres que sofrem muito, né, com palavras duras dos maridos, né, palavras ríspidas, e até mesmo com coisas mais simples, como com alguns costumes que nos incomodam, deixar roupa jogada, toalha molhada, ou qualquer outro costume que a gente não gosta, né? Fazem barulho quando se levanta pela manhã, ou muitas outras coisas que o marido não tem noção do tanto que nos entristece ou nos irrita. Mas isso acontece praticamente quase sempre porque
nós não falamos com eles, nós não conversamos, nós não sabemos nos comunicar. E com isso, né, muitas mulheres acabam vivendo estressadas, amarguradas, infelizes, acabam virando mulheres totalmente reclamonas. E nunca, aquelas mulheres que nunca estão satisfeitas com nada. E são mulheres que nada está bom, o marido sempre está errado, que os outros maridos são bons, menos o delas. E existem mulheres que não sabem nem a cor favorita do marido, ou o prato favorito, ou muito menos sobre o tipo de relacionamento, né, que eles tinham com os pais, com os primos, na escola, no bairro, né, quando eles eram crianças, porque elas não conversam, não têm comunicação. Simplesmente não têm interesse ou curiosidade em saber mais sobre ele, de conhecê-lo de verdade. E isso causa um problema enorme nos relacionamentos, porque a comunicação ela é muito importante, né? E muitas das vezes nós vemos relacionamentos assim acabando em divórcio porque os casais não sabem se comunicarem, né? E vou contar uma história para vocês, muito engraçada, assim, que meus filhos sempre gostavam quando isso acontecia. Mas Marcelo, meu marido, ele tem muitas marquinhas pelo corpo, assim, sinais, né, de machucar, que machucou, cortou e tal. E de vez em quando a gente conversava sobre cada uma dessas marquinhas. E eu lembro que os meus filhos, eles amavam ouvir as aventuras, o que aconteceu. Um dia o papai estava fazendo isso, e rolou do morro abaixo, caiu lá, cortou aqui. O pé, aconteceu isso. Então, assim, eles sempre gostavam de ouvir sobre as marquinhas dele, né, as histórias. E isso, meninas, é tão importante. É muito importante porque faz com que a gente aprenda mais sobre eles, né? Eu aprendi muitas coisas sobre ele no relacionamento, na conversa, na comunicação, os meus filhos também, e até mesmo para a gente começar a entender o porquê de alguns comportamentos e assim podemos ajudar eles, né, com mais amor. E então, meninas, em Gênesis 2:18, né, nos ensina a como nos comunicar, como nós termos, né, saber ter um bom relacionamento com os nossos maridos. E dessa maneira, a gente tendo um bom relacionamento com os nossos maridos, né, nós vamos desenvolver uma intimidade, um bom relacionamento, uma comunicação com o Senhor também. Porque, como eu disse lá no começo, né, o natural, ele aponta para o espiritual. Porque se nós não temos um bom relacionamento com quem conhecemos, como vamos ter um relacionamento com alguém que nós nunca vimos, né? E o mesmo acontece com os nossos filhos. Que tipo de mãe que você é? Você para ouvi-los? Eles têm confiança de conversar com você? Eu me lembro de quando a minha filha tinha uns 3 aninhos, eu morava nos Estados Unidos já nessa época, e eu trabalhava muito, 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 estava divorciada já, sozinha com ela, e era muito puxada a carga de trabalho, e eu deixava ela na babá às 7 horas da manhã, e pegava ela às 7, 8 horas da noite. Então, quando eu chegava em casa, eu já estava assim, exausta, muito cansada, eu não tinha, né, muito tempo para ela, para ficar conversando, brincando. Nós só jantávamos e já começava a rotina da noite. E foi assim por vários meses, quase 2 anos. E... Perdão, eu já parei aqui. Foi assim por, né, quase 2 anos. E um dia estava tendo com ela uma refeição, e ela sempre foi de falar muito, conversar muito, e de repente ela falou assim para mim: mamãe, você sabe qual é a minha comida favorita? Meu Deus, gente, naquela hora eu parei e fiquei olhando para ela e falei assim: Senhor, né? Eu falei: não, filha, eu não sei o que é a sua comida favorita. E ela falou: minha comida favorita é macarrão. A titia Cláudia sabe, e ela sempre faz macarrão para mim, e é uma delícia, eu amo. E aquilo ali foi um choque para mim. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão chateada, porque
chateada comigo mesma. Falei, meu Deus, eu não estou tendo tempo para minha filha, não estou conhecendo a minha filha, né? A tia Cláudia era babada, ela que sempre, né, dava comidinha e tal. E eu falei, Senhor, eu preciso mudar isso. E comecei a dar mais tempo para ela, comecei, né, a conversar mais com ela. E foi uma lição, assim, que eu carrego para o resto da minha vida. E eu pratico isso até hoje aqui em casa, assim. A gente sempre faz, tem essas conversas, assim, principalmente durante as refeições, que é o nosso momento favorito de interagir, de conversar com os meninos e né, qual a sua cor favorita, a sua comida, o seu filme, porque né, aconteceu quando ela tinha 3 aninhos e foi uma lição para a minha vida, né? E a mesma coisa, meninas, eu falo sobre as amizades, família, os amigos de trabalho, que tipo de pessoas nós somos? Aqueles que falam e ouvem, ou aquele que é tudo sobre mim, minha dor, meu problema, minha dificuldade? Muitas vezes, a gente vive uma vida tão rasa e não sabemos por quê. É porque não conversamos, não nos comunicamos, não nos, né, nós nos distraímos com tantas coisas que esquecemos ou nem nos importamos com o que realmente interessa. E com Deus, meninas, é a mesma coisa. Né? Como eu falei lá no início, o nosso natural aponta para o espiritual. Quantas vezes nós choramos, nos lamentamos, culpamos Deus de não nos responder, de não nos ouvir, usamos palavras que nem deveria sair dos nossos lábios. Ferimos ao Senhor, sendo que a culpa é nossa. Nós não conversamos com Ele, não pedimos direção para Ele, não temos relacionamento, não temos secreto, não oramos, não vamos no profundo com Ele. E vivemos no raso querendo coisas profundas. E nós nunca vamos alcançar o que está na profundidade enquanto estivermos no raso, né? Como iremos ouvi-lo se não nos dedicamos a ele? A gente não procura o Senhor. Nós não somos desta lista. Não somos, não sabemos explicar ao Senhor exatamente o que a gente quer. Nem falamos com ele, né? Não sabemos nem nos comunicar. Com Deus, queridas, o relacionamento precisa ser mais profundo. Quanto mais nos dedicamos a Ele, quanto mais tempo gastamos com Ele, vamos entendendo a sua vontade, os seus planos, o seu amor profundo por nós. Então, eu falo para vocês nessa noite, né? Sejam intencional no casamento de vocês, com os filhos de vocês, nas amizades. Seja intencional com Deus, seja verdadeira, honesta, obediente, não só com o Senhor, né, mas com seu marido, com seus filhos, com as pessoas ao seu redor. Quantas de nós já pedimos oração para alguém, para a igreja, círculo de oração, né, por determinados assuntos, problemas ou interesses, sendo que nós mesmas nem oramos por aquilo. O famoso 6 horas, né? 6 horas por mim, irmão, né, irmãos? Estou na luta, ora por mim. Mas a gente mesmo não se dedica, não usamos o nosso joelho, né? Não oramos, não pedimos ao Senhor. E o Senhor, Ele quer de nós o quê? Que nós cheguemos a Ele e abrimos o nosso coração, né? Que a gente rasgue o nosso coração para Ele, explicando a Ele tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo aquilo que a gente está precisando, que sejamos honestos, né? Senhor, está difícil, eu não estou dando conta, está pesado, Senhor, hoje eu me irritei, hoje eu saí um pouquinho do meu normal, mas me perdoa, Senhor, eu preciso de Ti. Muitas das vezes a gente não faz isso, não tem um relacionamento profundo com o Senhor. Então, assim, eu encorajo você, sabe, a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E ter um relacionamento também mais profundo com seu marido, com seus filhos, porque isso se torna uma prática diária, né? Um hábito de você ser intencional, ser sincera, e com isso você consegue chegar diante do Senhor com a mesma sinceridade e abrir o coração para Ele. Eu lembro que as minhas orações antes de eu ter um encontro com o Senhor em 2019 era sempre assim muito, ai Senhor, muito obrigado pelo alimento, obrigado pelos meus filhos, pela saúde,
uma oração normal, assim, rápida, e era sempre a mesma coisa. E depois que eu fui entender realmente o amor do Senhor por mim, que eu me entreguei completamente para Ele, meninas, automaticamente a minha vida foi mudando, a minha maneira de tratar, eu sempre fui muito atenciosa com meu marido, com a minha casa, com os meus filhos, fui sempre muito de dar atenção para eles, mas eu comecei a ser mais intencional, sabe? Cuidar melhor da roupa dele, cuidar, fazer um bolinho para as crianças, ser mais intencional. E com isso eu fui aprendendo a ser intencional com o Senhor. Né? Eu fui aprendendo a abrir meu coração mais para o Senhor, eu fui aprendendo a, 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 a me expressar melhor com o Senhor. Né? E isso foi tão importante na minha caminhada de 2019 para cá, e hoje, assim, eu vejo a diferença de quando eu vivia no raso, naquela oração rápida, aquela oração automática, não tinha, né, não era, nem às vezes ficava muito, será que eu já orei ou não? Eu nem sabia, né? Então, assim, é o que a gente precisa estar vivendo nos dias de hoje, ser intencional. E, e eu aconselho vocês, sabe, a renovar a mente de vocês, a mudarem os pensamentos, se esforçarem, né, começar uma rotina. E porque existem muitas pessoas que vivem dependendo de oração de outras pessoas, dependendo de profetas para poder ouvir a voz do Senhor. Minha irmã, eu te falo em nome de Jesus, saia desse lugar, sabe? Comece a ser intencional, viva um dia de cada vez. Por exemplo, planeje seu dia. Planeje seu dia. Por exemplo, não, vou começar amanhã. Amanhã eu vou acordar 10 minutos mais cedo. 5 minutos para ler a Bíblia, 5 minutos eu vou orar. É sua meta. Faça metas que você vai conseguir fazer, sabe? E comece, faça todos os dias, Senhor, amanhã eu não vou brigar com meu esposo, amanhã eu vou dar um carinho a mais para os meus filhos, vou fazer a comidinha que eles gostam. Planeje seu dia amanhã. Chegou amanhã à noite, planeje o dia seguinte. E assim vai fazendo, seja intencional, porque vai virar um costume, né? E você vai começar a fazer aquilo, e assim a sua vida com o Senhor, ela vai aumentando, né? Porque o Senhor, ele nos espera para algo a mais, né? Ele nos quer levar mais para o profundo. Se você já tem o hábito de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, seja um pouquinho mais intencional, leia um capítulo a mais, ou estude um livro da Bíblia com mais atenção, faça anotações, né? Ore mais vezes durante o seu dia, ou aumente um pouquinho mais os minutos da sua oração, né, no seu jejum, faça um jejum de mais horas, ou de mais dias, ou que for melhor, mas façam, meninas. Isso é ir mais profundo. À medida que a gente se dedica mais e mais ao Senhor, mais coragem Ele vai nos dar para ir mais fundo, sabe? Não tenham medo de ir mais fundo no Senhor. Eu vou compartilhar uma experiência com vocês que eu estou vivendo nesses dias, e há 11 dias atrás, eu e meu esposo começamos a fazer o jejum de Daniel, né? A gente conversou sobre como nós íamos fazer, e a gente combinou, né, de fazer os 21 dias só de caldo de legumes e vegetais, algumas frutas e ovos. E para mim isso tem sido algo assim maravilhoso, né, grandioso, porque eu nunca fiz um jejum assim tão longo, né, 21 dias seguidos. E há umas semanas atrás, eu comecei a ir no médico, fazer um check-up, né, os exames de rotina que a gente faz todos os anos, e eu estava com os músculos da coluna, assim, da minha lombar, um pouquinho tenso, e eu falei para a médica, e ela falou, não, vamos fazer um raio-x. E eu fiz o raio-x, vida normal, tudo certo. E na semana passada, quando eu fui visitar, né, levar o raio-x, os exames lá para o ortopedista,
Quando ele viu meu raio-x, ele falou assim, menina, você está com uma fratura na sua coluna. E eu falei, meu Deus, para mim foi uma surpresa, porque não aconteceu nada, não caí, não tive um acidente, não houve nada, né? Eu falei, Senhor, como assim, uma fratura do nada? E só que até o momento era só desconforto que eu estava tendo na lombar e tal. E depois disso, no sábado à noite, tardezinha, assim, comecei a sentir muitas dores na coluna e tal. E eu fiquei, falei, Senhor, mas como assim? Eu ainda não me conformo com isso, né? E eu entendi que isso é espiritual. Porque quando nós descemos mais profundo no Senhor, o inimigo ele tenta nos atacar e tirar o nosso foco. Quase que eu pedi para a Aline, né? Eu fiquei assim, acho que até dei um oi para ela, não lembro o que eu falei, que eu tinha dado um oi para ela, para pedir para ela para me tirar da escala hoje, porque eu estava sentindo muitas dores. E, e foi tão interessante que eu estava na cozinha nesse dia, era meio-dia, acho que foi na segunda-feira, se não me engano, segunda ou terça-feira. E eu estava na cozinha com meu marido, né, que eu digo que ele é o meu Boaz, o meu encorajador, e eu com aquela dor e tomei um remédio, e aí ele olhou para mim e falou assim, amor, isso é coisa do inimigo. Ele está tentando te parar, de tirar o foco daquilo que você está fazendo para Deus. E na hora eu falei assim, meu Deus, é verdade isso. Eu não posso parar. E até eu falei, né, com dor ou sem dor eu vou falar e desistir de falar para mim. E porque, meninas, quando nós mergulhamos mais profundo, sempre terá um levante do inimigo. Mas eu vou te dizer uma coisa, tenha certeza que também terá discernimento para você discernir esses levantes. Porque o Senhor, Ele sempre nos dará respaldo. Ele sempre nos dará respaldo. Então, nada nos pega de surpresa. O inimigo, ele pode até se levantar. Ele pode até jogar setas, ele pode até fazer gracinha, mas ele está arrependido em nome de Jesus. E eu falei, né, Senhor, se o Senhor permitiu isso, amém, amém. Eu vou falar o quê? Eu vou falar amém. Porque a palavra do Senhor fala que em tudo há um propósito, né? Que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E então, meninas, não tenham medo. Não tenham medo de ir mais profundo. Jesus, ele vai com você, ele vai estar segurando a sua mão. É a prática que nos leva às profundezas, né? Em cada mergulho que a gente dá, em cada 1 hora mais de jejum, 15 minutos mais de oração, né? É a prática que vai fazer com que a gente vá mais e mais e mais, e nós vamos aprendendo mais. O Senhor, ele está segurando na nossa mão e ele quer que a gente vá no mais profundo, né? A prática, ela vai deixando a gente com mais segurança, né, com mais confiança, a gente já vai indo sem medo, né? E, meninas, nós não podemos nos esquecer que o Pai, ele sempre estará lá para nos ouvir, para nos responder, para nos segurar, para nos abraçar, para nos amparar. Então, vamos começar a mergulhar nos nossos relacionamentos, fazer cada dia melhor, cuidar da nossa família melhor, do nosso marido, dos nossos filhos. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir mergulhar mais e mais profundo no Senhor, né? Vamos sair desse lugar raso. A palavra de Deus lá em 1 Samuel, 1 Samuel 1, eu acho, fala sobre Ana, né? Que Ana ia todos os anos a Siló com suas 2 esposas. E todos os anos a Bíblia fala que era a mesma coisa. Ana, ela chorava, ela se entristecia, ela ficava magoada, né, com as coisas que Penina fazia para ela, porque Penina tinha filhos e Ana era estéril. E todos os anos era a mesma coisa. Só que teve uma vez que Ana decidiu fazer diferente. A Bíblia fala que Ana se levantou e foi para o templo orar, né? Então, ela usou uma estratégia diferente. Ela foi para os pés do Senhor, ela teve uma mudança no físico, ela teve uma mudança no natural, né? Ela queria muito um filho.
e com essa mudança que ela teve, né, de se levantar e ir até o templo, ela não conseguia nem orar. Ela chegou lá, ela só mexia com os lábios, né? E quando ele viu ela, ele falou, ele até achou que ela estava embriagada, e ela falou para ele o que estava acontecendo, que ela não estava embriagada, ela falou da tristeza dele, e ele falou para ela, né, que se cumpra, que o Senhor te dê aquilo que você está pedindo. E em um ano depois, Ana estava com o filho dela nos braços. Então, meninas, eu falo para vocês, muitas das vezes nós não conseguimos o profundo no Senhor, nós não conseguimos aquilo que o Senhor quer de nós, nos chegar mais em águas mais profundas, porque nós não temos, né, uma atitude, nós precisamos de atitude. Nós precisamos levantar e falar assim, não, chega, agora eu preciso tirar esse tempo, eu não tenho tempo, então eu vou tomar banho. 5 minutos, 10 minutos debaixo do chuveiro é meu tempo de oração. Intensifique mais com o Senhor, vai mais profundo. O que Ele tem para nos dar, o que Ele tem para entregar para cada uma de nós são coisas maravilhosas. Mas nós precisamos ter atitudes, nós precisamos nos levantar e precisamos mudar, né? Ter estratégias diferentes. E é isso, meninas, que eu queria falar para vocês essa noite, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e isso ferveu muito no meu coração, fez com que eu parasse, ficasse analisando, né, todos os detalhes da minha vida, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, né, para eu entrar nas águas mais profundas com o Senhor, para ter um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais intenso com o Senhor, porque nós não podemos nos conformar com o raso, né? O raso não nos pertence mais. Nós não fomos feitas para ficar no raso. O Senhor, Ele tem muito para nos dar, muito para nos entregar, e é isso. Deus abençoe.